Você também já saiu da missa, decidida a mudar de vida, e quando chegou a quarta-feira, parecia que já tinha perdido tudo aquilo que viveu? Ou fez um retiro maravilhoso, voltou cheia de propósitos, mas poucos dias depois já estava impaciente, distraída, presa aos mesmos excessos? Eu vivi essa realidade durante muitos anos, até descobrir uma verdade que mudou completamente a forma de eu viver a fé. Seja muito bem-vinda, eu sou a Carolina Ferrari, sou esposa do Joel, mãe da Clara e do Francisco, enóloga, psicanalista, sim, eu trabalho com vinho, mas acima de tudo uma peregrina. Eu não cresci conhecendo a riqueza da fé católica, precisei aprender muita coisa já adulta e continuo aprendendo todos os dias. Só que eu descobri que o mais difícil não era aprender a fé, era viver essa fé quando a missa terminava. E foi justamente por isso que nasceu essa série. Durante os próximos 7 dias, eu quero caminhar com você para aprender a viver a fé católica na vida real. Não numa vida perfeita, mas na vida que nós já temos. Durante muito tempo, eu pensei que fé era aquilo que eu vivia aos domingos. Até descobrir que Deus queria me encontrar justamente quando? Na segunda-feira. Eu percebi outra coisa. Eu sabia levar minha vida até Deus, mas ainda não sabia levar Deus para minha vida. E quando essa ficha caiu, mudou a realidade do meu casamento, a maneira como eu educo meus filhos, como eu me relaciono com a bebida, como eu enfrento o sofrimento e até a maneira como eu organizo os meus dias. Quando eu comecei a mergulhar mais profundamente na fé católica, eu queria aprender tudo, como boa sanguínea gulosa. Sempre amei estudar, conhecer tudo. Também queria estar no controle, né? E dominar tudo. Descobria novos santos, fazia novenas, lia livros, fiz uma pós-graduação em ciência do matrimônio e da família, estudava educação, educação nas virtudes. Eu queria entender a igreja. E tudo isso foi um presente enorme. Mas tinha uma pergunta que continuava ali: como que eu vou levar tudo isso para minha casa, para minha rotina? Como isso muda a forma como eu preparo o café da manhã, como eu respondo meu marido quando a gente está cansado, como muda as escolhas que eu faço na educação dos meus filhos, como muda a minha relação com a bebida, quando eu percebo que muitas vezes eu busco nela um consolo que eu deveria buscar em Deus, como muda a minha forma de consumir, como muda a minha maneira de descansar, porque no fundo a vida real começa quando a missa termina, quando o retiro acaba. E foi aí que eu percebi que Deus não queria apenas uma hora da semana comigo. E pode ser, Divina, que você esteja aí, assim como eu, pensando, né? Eu sou peregrina por quê? Porque eu continuo caminhando. Né? Não vai pensar que eu não caio, que eu vivo tudo isso perfeitamente. Mas o que nos conforta é saber que Deus não escolheu os mais preparados, mas Ele chamou os pescadores, pessoas comuns, gente que ia aprender caminhando. Porque eu parei de esperar aquele dia em que tudo ia estar certo, em que eu ia ser boa o suficiente para ser aquela católica estrelinha, para poder viver a fé de uma maneira mesmo rumo à santidade. Muitas vezes a gente acha que uma via de santidade, via de caminho dos santos é só para aquelas pessoas religiosas. E não é verdade. Deus nos chama a todos ao caminho de santidade. É só se colocar a caminho. Deus não pede perfeição, mas Ele pede fidelidade. Ele pede nosso sim diariamente. E é engraçado, Divina, porque num dos grandes retiros que eu fiz, que foi assim que eu vejo o auge da minha conversão, claro, né, aquele momento de encontro muito grande, mas que a partir dali, como eu falei, Deus vai pedir inúmeros sims, né? Não dá para a gente viver só de um momento num retiro. Então, esse retiro para mim marcou muito, foi em 2011, foi antes de eu me mudar para Bento Gonçalves. Eu senti um chamado mesmo de assumir uma responsabilidade sobre a minha família, sobre o que viria a ser, inclusive, a minha família. E essa questão da fidelidade, para mim, é muito forte, porque a fidelidade é algo que
eu tinha clareza de que eu tinha que viver um matrimônio santo, viver essa fidelidade e transformar isso na minha família, inclusive curas ancestrais. Porque eu tenho esse histórico, números de divórcios na família, traições e infidelidades no geral. Mas na minha mente, naquele momento, essa infidelidade ela estava só nesse âmbito. Eu só enxergava assim, essa infidelidade do relacionamento no casal. Eu sabia que eu teria que fazer isso diferente. Inclusive, eu também já me vi repetindo esses padrões, tá? Não vou aqui botar a culpa nos outros. Antes da conversão, eu também vivia uma vida assim. Mas o que eu vejo hoje é o quão difícil é ser fiel na fé, no dia a dia, no nosso sim. O sim que a gente dá no altar, mas não só a questão de relacionamento extraconjugal, mas o sim a tudo. O sim, aquela verdade que a gente adquire quando Deus nos ilumina, que eu já sei que é errado e eu continuo caindo no mesmo pecado, eu dar o meu sim nessas condições. Eu acredito que Deus vai trabalhando em camadas. Pelo menos comigo eu vejo assim que tem algumas questões que já foram trabalhadas em mim e que hoje, para mim, ok, já deixei para trás, mas tem questões que ainda é muito difícil. E vai ser assim, né, nesse caminhar terreno. E eu acredito que tem uma mentira que hoje muitos de nós acreditamos, que é achar que a vida espiritual só acontece quando a gente está rezando. Então, muitas vezes, isso até vem carregado, um excesso de culpa, por eu não estar desprendendo o tempo que eu acho justo a oração, a vida de oração. Às vezes a gente está com rotina com um filho pequeno, outras demandas também, cada um tem suas demandas, e sabe, muitas vezes é difícil a gente priorizar a vida de oração, a gente acaba invertendo a ordem, né, dos nossos afetos ali, e acaba que vem família em primeiro lugar, vem o trabalho, vem outras questões antes de Deus. E a gente acaba sentindo culpa quando a gente já está nessa caminhada. Mas a maior parte da nossa vida ela não acontece diante do sacrário. Ela acontece na cozinha, no trânsito, na pia cheia de louça, na educação dos filhos, no trabalho, na relação com o nosso corpo, no casamento. E é justamente aí que Cristo quer nos encontrar. A missa não é o lugar onde a vida cristã termina, mas é o lugar onde ela começa. E hoje eu não tento mais acrescentar Deus à minha rotina. Eu tento reorganizar a minha rotina ao redor de Deus. Isso muda tudo porque eu continuo sendo uma mulher na caminhada. Como eu falei, eu ainda erro, eu perco a paciência, ainda luto constantemente contra os excessos, ainda estou aprendendo a viver muitas coisas que a igreja ensina. Não é porque eu fiz uma peregrinação a Santiago de Compostela que eu aprendi tudo, pelo contrário, né? Ai, 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 Senhor, misericórdia. O meu esposo e eu estamos caminhando juntos nessa descoberta, eu costumo dizer nessa aventura, mas cada um no seu ritmo, cada um com o seu chamado. Hoje eu consigo entender isso, mas durante muito tempo isso foi um problema para mim. Eu queria que fosse do mesmo ritmo e do mesmo jeito que ele vivesse a fé dele. E talvez seja justamente isso que mais me consola. Deus não me chamou para parecer perfeita, para parecer a família ideal do comercial de margarina. Isso já foi motivo para eu sair da igreja na minha juventude. As pessoas estão lá dentro, falam uma coisa, quando saem da igreja fazem tudo diferente. Claro, eu não tinha uma fé sólida, enraizada, então qualquer motivo era uma desculpinha boa para eu sair. E, inclusive, quando a gente abraça a fé, pode ser que a gente crie embates até dentro de casa, com a própria família. Porque muitas vezes a gente não vem de uma criação católica e as pessoas ao redor, ou é católico de IBGE, não é católico realmente vivido, e as pessoas não vão entender. E elas acham, assim como eu achava, que tá dentro da igreja porque você já não erra mais. Mas pelo contrário, é por isso mesmo que a gente tem que buscar a igreja. Então não é a Carol que vai à igreja que não vai mais cair. Pelo contrário, a gente está lá por quê? Porque a gente precisa caminhar
com Cristo. Eu preciso caminhar com Ele. Hoje eu reconheço, sem Ele eu não sou nada. Sem Ele a minha vida não é nada. Uma vida perdida. Hoje eu quero te propor um exercício muito simples, Divina. Ao longo desses 7 dias, nós vamos dar diferentes passos nessa caminhada do altar à mesa. Eu não quero que você acrescente nenhuma prática nova, mas ao contrário, eu quero que você escolha algo que você já faz todos os dias. Pode ser preparar um café, dobrar uma roupa, dar um banho num filho, dirigir até o trabalho, dar de mamar, se alimentar, tomar uma taça de vinho. E antes de começar esse momento, eu quero que você faça uma oração bem curtinha. Jesus, vem viver esse momento comigo. Porque talvez, Divina, a transformação na sua vida não vai acontecer quando você fizer mais coisas para Deus, mas quando você permitir que Ele habite em tudo o que você faz. Amanhã nós vamos conversar sobre uma pergunta que mudou completamente a minha caminhada. O que está ocupando o lugar de Deus no meu coração? Porque muitas vezes o problema não é que nós não amamos Deus, mas que tem muitas coisinhas ali ocupando esse lugar, atrapalhando. Te espero amanhã para a gente continuar essa peregrinação. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve e eu te convido a assistir essa playlist, acompanhar, que aqui vão ter os 7 dias de caminhada, tá bom? Um beijo e até!